Mas vocês têm alguma dúvida com relação à dinâmica da nossa disciplina? Se não tiverem, deem só um ok. Pronto, então, de fato, nós começamos no dia 3 de fevereiro. Acho que vocês recordam, tivemos o nosso primeiro encontro, também virtual, onde naquele encontro eu procurei, na verdade, tentar repassar alguns conteúdos que contemplassem a aula um, 2, 3 e 4. Ao nosso segundo encontro, se fosse presencial, como estava programado, também seria de 8 às 10, mais a avaliação das 13 às 17. O que mudou? No lugar de presencial aqui, ficou virtual, devido ao que eu falei logo aqui no início, que foi a questão dos recursos ainda não ter sido descentralizado para que de fato ocorresse as viagens. E aí nós teremos, depois da aula de hoje, nós teremos aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, terminando no dia 31 de março, e a avaliação 2, que será à noite, das 18 horas, 22 horas, no dia 1º de abril. É o dia da mentira, mas vai ser verdade. Vocês irão fazer essa prova aí. Segunda chamada, no dia 4, uma quinta-feira, e a avaliação final no dia 9, uma terça-feira, também das 18 às 22. Espero que a gente consiga finalizar o nosso curso, a nossa disciplina aqui no dia 1º, para que ninguém vá para a avaliação final. Dúvidas? Perguntam? Podemos seguir. Podemos seguir. Eh, então, a nossa revisão, ela vai ser pautada no, no que vocês verão na avaliação. Eu vou ser bem objetivo, bem claro. Se depois da revisão algum aluno ou aluna tiver alguma dúvida sobre algum outro tipo de atividade que, porventura, não tenha sido contemplado nessa revisão, aí vocês vão ter a abertura de, de perguntar, de tirar dúvida. Mas só que na revisão eu procurei exemplos, como foi na nossa primeira disciplina aí presencial. Somente exemplos que são pertinentes ao que vocês verão na avaliação. Então, eu não busquei exemplos que, de fato, vocês, na avaliação, não terão. Mesmo que em alguma outra atividade vocês tenham resolvido. Então, a nossa dinâmica fica dessa forma. Todos os exemplos que eu resolver com vocês aqui, podem ter certeza que vocês verão algo parecido na avaliação. Beleza? Então, iniciando aqui, nós temos o conteúdo de matrizes. Então, um dos primeiros tópicos, e foi até também cobrado na atividade, foi a construção das matrizes. Então, vocês sabem que para a gente construir uma matriz, tem que
tem que ser dada tipo uma lei de formação, o que vai realmente fazer com que a gente forme a matriz. Tudo depende da condição que é imposta. Então, nós temos aqui, pedindo para a gente construir as seguintes matrizes, e aí essas matrizes foi dada a condição para ela, no caso ela está sendo definida por A e J, então nós vamos colocar 3. Nós vamos colocar 3. Se I igual a J, e nós vamos colocar 0 se I diferente de J. Nesse caso, vocês podem lembrar, na atividade 1, nós também tivemos uma questão nesse tipo aqui. Ainda bem que praticamente ninguém errou essa questão. Então, vocês terão algo bem parecido também na prova. Vou aqui iniciar com vocês. Então, o tipo da matriz é uma matriz 3 por 4. O que quer dizer uma matriz 3 por 4? Quer dizer que é uma matriz onde você vai ter três linhas e 4 colunas. Então, você vai ter o A1, o A12, o A13 e o A14. Na verdade, aqui não é chaves. Eu estou fazendo assim porque, de fato, eu errei. Então, aqui é o A21, o A22, o A23 e o A24. A31, A32, A33 e A34. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que nós fizemos até aqui? Dúvidas ou perguntas? Até o momento, por mim, não. Pronto. Então, vamos seguir. Ó. Então, no primeiro caso aqui, A1 I é igual a J. Então, 1. Então, se I igual a J, nós vamos colocar o número 3. Professor, não sei se você está percebendo, mas de vez em quando a, o seu slide ele não está aparecendo. Aí você está falando, não está aparecendo o slide. Não sei o motivo. Entendi. Para os demais alunos, o slide está aparecendo? E aí? Está aparecendo o slide? Pronto. A questão de ele dar atrasado é o que eu comentei com vocês agora há pouco. Eu acredito que seja devido à internet. Eu já fui conseguir a internet quase que praticamente em cima do horário, mas graças a Deus consegui. Mas vamos lá. Qualquer coisa, se sumir a tela para vocês, aí vocês já de imediato, vocês já me comunicam. O que a gente está fazendo aqui é apenas a construção de uma matriz 3 por 4, onde nós vamos colocar 3 se I for igual a J, e vamos colocar 0 se I for diferente de J. Então, onde que nós teremos o I igual a J? Somente no A11, A22 e A33. Pronto. Esses três valores, nós vamos ter que colocar o número 3. Já nos demais, onde I é diferente de J, por exemplo, no A12, no A13, no A14, ele deve ser preenchido pelo elemento 0. Pronto.
muito fácil, muito simples, apesar de que na, na atividade ainda teve alguns alunos que confundiram a questão da posição dos números. Então, apesar de ser muito fácil, se eu troco a posição desses números, coloco de forma contrária, por exemplo, aqui, ó, lógico que a questão ficaria errada. Já no segundo exemplo, vocês têm a matriz C, que é CJ, 3 por 3, definida por CJ igual a menos 1, se I igual a J, e 1 se I for diferente de J. Então, de fato, aqui eu vou colocar matriz C de ordem 3, no caso 3 por 3. Então, vocês teriam C11, C12, C13, C21, C22 e C23, C31, C32 e C33. Então, nesse caso aqui, a matriz C, que ela é 3 por 3, será menos 1, se I igual a J. Onde que I vai ser igual a J? No C11, no C22 e no C33. Então, vou colocar aqui menos 1 e menos 1. E se I for diferente de J, aí nós colocaremos 1. Apesar de ter uns rabiscos aqui, isso aí é por conta da mesa, mas dá para entender que nós temos menos um e menos um na diagonal principal, porque é onde I é igual a J, e nos demais nós temos apenas o elemento 1, porque aí, de fato, o I é diferente de J. Quem conseguiu entender a construção de matrizes, que é bem fácil, bem simples, acredito eu que já tem aí uma questão feita da avaliação. Dúvidas ou perguntas sobre a construção de matrizes? Por mim, não. Posso passar o slide para a gente ir para o próximo? Já pensou, Alisson, se fosse a prova só desse assunto? Então, vou para o próximo slide. Teremos uma segunda questão. No caso, eu já mudei aqui o slide. Aí eu gostaria de saber por que está tendo esse probleminha, não é assim? A tela eu já mudei aqui. Aí eu não sei se mudou para vocês. Agora apareceu. Pronto, então, como está tendo esse tempo de atraso aí, de mudança de tela para outra, então sempre que eu mudar a tela, eu vou aguardar um pouco até vocês retornarem para mim.
apenas informando. Professor, mudou a tela, porque de fato está com esse atraso. Vocês terão uma outra questão, mas também vocês já resolveram em atividades anteriores, que é sobre o cálculo de determinante de ordem 2 e de ordem 3. Então, aqui eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês tentem resolver agora. Vai ser rápido, não vai ser nem questão de 5 minutos. Tentem resolver um determinante de ordem 2, tentem resolver um determinante aí de ordem 3, só para quando a gente corrigir, de fato, a gente tenha também uma segunda resolução, e essa segunda resolução feita por vocês, beleza? Então aqui eu vou desligar o meu microfone, mas vou estar presente aqui, para que se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Mas eu vou dar um tempinho de, no máximo, 5 minutos. São 8h36, 8h40 eu retorno. Vamos nós aqui. Quem conseguiu fazer a letra A? Diz aí só o resultado. Pronto, já me disseram aqui. Isso é a nota de vocês na prova.
Então, de fato, é bem simples o cálculo do determinante de ordem 2, porque faz o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, quem é a diagonal principal? 2 vezes 7 menos 4 vezes 1. 2 vezes 7 é 14. 4 vezes 1, 4. E, de fato, vocês encontram 10. Entendido? Quando for de ordem 2, coloquei aqui com números negativos para complicar um pouco, mas não tem nem como complicar quando for de ordem 2. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 5, menos, aí aqui eu vou colocar menos 1 vezes menos 4. Então, menos e menos mais, 3 vezes 5, 15, menos, menos e menos mais, 4 vezes 1, 4. 15 menos 4, 11. O slide está atrasado, professor. Beleza, mas vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Pronto. Estou percebendo aqui que eu estou com outra tela ligada aqui, e agora que saiu o resultado, não foi assim? Então, repetindo aqui, pega o produto da diagonal. Produto da diagonal principal, menos 3 vezes menos 5, menos 1 vezes menos 4. Menos e menos vai dar mais, 3 vezes 5, 15, menos, aí menos e menos também vai dar mais, 1 vezes 4, 4. De 15 tira 4, fica 11. Alguém fez ou conseguiu naquele tempinho que eu dei para vocês resolver a letra C? Alguém disse que o resultado é 50. Mas alguém conseguiu resolver? Encontrou um resultado diferente? Olha, encontramos outro resultado aí. 46. Mais outro resultado diferente dos dois, 50 e 46. Bom, os determinantes de ordem 3, nós costumamos utilizar a regra de Sarrus, que diz o seguinte: nós vamos pegar o determinante, escrever, agora aqui eu vou com calma para poder o máximo possível de não ocorrer erros, tanto na multiplicação como na forma de distribuir esses elementos. Eu sei que está um pouco atrasado, então primeiro eu vou apenas copiar aqui, aguardar a tela aparecer, para aí depois a gente dar continuidade. Então o que a gente faz? Repete a matriz, repete a matriz. Então, eu coloquei a primeira coluna, coloquei a segunda coluna e coloquei a terceira coluna. À direita da matriz, nós vamos colocar a primeira e a segunda coluna. Então, colocando aqui a primeira e a segunda coluna. Eu não sei se vocês também já
Já viram um método chamado de método borboleta? Alguém aí já? Pronto, Alisson, não tem problema não. Então vamos aqui excluir a resposta 50. Então, no caso, eu perguntei a vocês se vocês já ouviram falar no método borboleta, que também é um método que a gente consegue resolver quando for de ordem 3. Vocês já ouviram falar? Sim ou não? Bom, o método borboleta, vocês pegam o número de baixo, repete em cima, pega o número de cima e repete embaixo. Aí faz o mesmo com a primeira coluna. Coloca o zero em cima e coloca o 7 embaixo. E aí vocês vão ter também, ó, 1, 2, 3 produtos da diagonal secundária. 1, 2, 3 produtos da diagonal principal. Mas esses aqui, os livros, eles não trazem. Então, eu vou apagar só para vocês entenderem que existe uma outra forma, que é bem parecida com essa que os livros trazem. Beleza? Então, e o nome borboleta, vocês entendem? É que fica parecido com a borboleta mesmo. Só por isso. Então, aqui nós vamos fazer o produto da diagonal principal. Então, aqui vai dar menos e menos mais, 7 vezes 2, 14. O segundo vai dar zero. E o terceiro, 20. 5, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. Aqui vai dar zero. Aqui, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4, 28. E aqui também vai dar zero. Então, nós temos 60 mais 14 menos 28. De fato, 60 com 14, 74. E aí, desse 74, nós vamos tirar 28 e dá 46. Dúvidas sobre esse nosso terceiro exemplo? E essa letra D? Quem ainda conseguiu fazer ela? Qual resultado encontrou? A minha deu 2. 2. De fato, eu ainda não resolvi essa questão. Mas assim, ó, dá para vocês perceberem que a segunda e a terceira linha, elas são proporcionais, aliás, coluna, elas são proporcionais. Vocês se atentaram a esse detalhe? Sim. Ontem. E aí, o que acontece quando nós temos, tem alguma particularidade? Quando nós temos duas linhas ou duas colunas proporcionais? O determinante é 0. Pronto. Será se o determinante é zero? Então vamos conferir aqui. Então, 1 e 1, 2, 3 e 4.
4, 9 e 16. E aí vamos repetir 1, 1 e 1, 2, 3 e 4. Bom, vendo aqui, vocês notam que vai dar 16 vezes 3, 48. Aqui, 18 vezes 1, 18. E aqui, 4 vezes 4, 16. Então, vou ter aqui, já continuando, 48 mais 18 mais 16. Menos, aqui, 12. Aqui, 36. E aqui, 32. Então, menos 12 mais 36 mais 32. Somando aqui, 48 mais 18 mais 16. Se fizer essa continha aí, deu quanto? 82. 82. E o outro? 80. Então, vamos lá. 82 menos 12 mais 36 mais 32. 80. De fato, o determinante é 2. Daria para enganar que há uma propriedade dos determinantes, porém, notem que essa primeira coluna é sempre formada pelo elemento 1. Então, realmente, quem tinha dito 2 lá no início, estava certo. Quem tinha dito 46, certíssimo. Na letra A que eu tinha perguntado, 10 também certo. Então, aqui nós revisamos uma segunda questão. Vocês terão uma questão na avaliação que vai ser para calcular o determinante de ordem 2 e um determinante de ordem 3. Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Por mim, ok, pode continuar. E os demais? Coloquem só um joinha, um ok, alguma coisa aí, só para... Pronto. Então, no caso aí, vocês já estão quase na metade do caminho em relação à nota. Mais 2 pontos com relação a mais uma questão. Creio eu que vocês não terão dificuldade em resolver esse tipo de questão. Vocês terão uma outra questão e aí vocês vão lembrar desse modelo de questão que era com T. Vocês recordam? Determinar o valor de T para que aí tinha os números aqui, seja solução da equação tal. Vocês lembram dessa questão? Me lembro vagamente. Se eu não me engano, o resultado dava até -8. Vocês lembram de uma questão que era -8? Então, a Alisson lembrou aí. Da Aliane também. É uma questão bem simples, bem fácil. No caso, era apenas usar parte da substituição. Dá um tempinho aí só, agora isso aí vai ser menos. 3 minutos para que vocês tentem resolver ela.
Lívia. Daqui a pouco, na resolução, você tira a sua dúvida. Assim que alguém conseguir resolver, aí vocês já podem colocar o resultado. Estou acompanhando aqui. Pronto, já tivemos, Alisson. Espera mais alguns resolverem, aí a gente resolve para quem ainda está com dúvida. Essa daí foi a resposta que Alisson nos repassou. Grivalci também, Grivalci, não é assim o nome? Também encontrou o resultado 1. Vamos tirar dúvida agora de quem ainda não compreendeu corretamente a questão. Notem que a questão ela dá 3 valores. Determine P para que -2, 2 e -4 seja a solução da equação px mais 2y menos z igual a 6. Então, aqui nós temos uma terna ordenada. Nós temos uma terna ordenada aqui. Quando eu falo ordenada, então ela está com seus respectivos valores, x, y e z. Então, nós vamos pegar e substituir aqui nas 3 incógnitas aqui. Então, vai ficar P vezes menos 2 mais 2 vezes 2, que é o valor de y, menos 4, que é o valor de z. Tudo isso tem que ser igual a 6. Multiplicando P por menos 2, você vai ter menos 2P. Mais 2 vezes 2, 4. Menos e menos dá mais. Então, vou apagar aqui para que vocês compreendam direito, enquanto vamos nós aqui. Como já de fato já tinha dito, menos e menos é mais. Então, coloco o 4 aqui, igual a 6. Então, menos 2P
vai ser igual a 6. 4 mais 4 é 8. Então, passa para depois da igualdade, menos 8. Então, menos 2p igual a menos 2. Aí, aqui vocês notam que o primeiro termo ele está negativo. Então, assim, como nas equações, é a vida. Quando a vida estiver negativa, multiplica por menos 1, que ela fica positiva. Então, menos e menos mais, menos e menos mais. Então, você vai ter P igual a 2 dividido por 2. De fato, vocês acertaram. Ou só divide, exatamente. Você também poderia pegar o menos 2 aqui, que ia comparar do mesmo jeito. O menos de baixo com o menos de cima daria positivo, sem problema nenhum. Beleza? Compreenderam direitinho aqui a questão? Quem estava com dúvida? Eu sempre costumo dizer isso, Grivalci. E na matemática, assim como na vida, quando tiver negativo, multiplica por menos 1 que fica positivo. Alisson, exatamente. Ó, nós revisamos. Vou voltar aqui a tela, mas eu acredito que nem vai mudar para vocês. Para quem chegou um pouco atrasado, nós revisamos matrizes, a construção de matrizes. Eu já adiantei, pela avaliação que o formador repassou para a gente, vocês terão uma questão de matriz. A não ser que ele mudou de ontem para hoje. Brincadeira, acredito em Marlene quer falar, é assim, é? Marlene levantou a mão, foi sem querer ou ela gostaria de tirar alguma dúvida? Bom, então, para quem perdeu a construção de matriz, recapitulando bem rapidinho aqui. Para construir as matrizes, tudo depende da ordem que foi dada e tudo depende da condição que também é dada. Então, nesse caso, pede para construir uma matriz A e J, definida por 3 se I for igual a J e 0 se I for diferente de J. Então, a matriz 3 por 4 é essa daqui, A1, A2, A3, A4, até o último termo, que é a 3 quartos. Onde que o I é igual a J? No 1, 1, no 2, 2 e no 3, 3. Então, nesses três valores aqui, nós vamos substituir pela primeira condição. Professor, Oi. você pode apagar e explicar novamente aí, resolver, ou não dá tempo? Não, por mim dá tempo, sem problema. Eu queria, professor, porque eu tenho bastante dúvida nessas matrizes. Pronto, eu acredito que a letra C seria, essa letra, a matriz C, no caso, seria mais interessante até mesmo do que essa primeira. Posso apagar a segunda? Sim. Graças a Deus. Pulamos tudo do início aí. Vamos nós aqui. Então, pede para formar a matriz C, 3 por 3. Então, definindo essa matriz, você vai ter C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 e C33. Fecha a matriz. Na sequência, nós vamos para as condições.
Então, vejamos as condições que foram impostas. As condições seriam essas: se J é igual a menos 1, se I for igual a J. Se J igual a 1, se I for diferente de J. Então, aqui a gente vê que onde I é igual a J, exatamente no C11, no C22 e no C33. Então, aqui eu vou substituir por menos 1. E os demais elementos? Todos o I é diferente de J. Então, aqui vai ficar 1, aqui fica 1, 1 e 1, 1 e 1 aqui. Para quem estava com dúvida, clareou um pouco agora? Aí, como eu tinha, de fato, lá no início, tinha dito que é uma questão bem simples. É vocês só se atentarem a, ao que pede, a condição. Após a revisão sobre matrizes, nós tivemos uma segunda questão sobre determinante. Sobre determinante, eu disse que nós teríamos tanto uma questão para resolver determinante de ordem 2, que é a multiplicação da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Dei até um tempinho, os alunos realmente conseguiram fazer. E terá também uma questão sobre determinante de ordem 3, que nós costumamos usar a regra de Sarrus, que é aquela regrinha onde você repete a matriz e à direita coloca a primeira e a segunda coluna. E aí faz o produto das 3 diagonais principal, mantendo o sinal, menos o produto da diagonal secundária, também mantendo o sinal. Aliás, trocando o sinal. Então, se aqui está mais 28, eu coloquei aqui menos 28. E aí, no caso, também os alunos conseguiram fazer tanto o primeiro quanto o segundo. Pronto, podemos seguir agora para as próximas questões? Dei um ok aí, um joinha, alguma coisa desse tipo, para a gente continuar. Pronto, e a terceira questão, vocês já estavam atentos aí, inclusive também alguns alunos já até tinham me indicado a resposta, realmente dava um mesmo. E a questão 4 é essa daqui. Determine os valores de A, B e C. Acredito que ela está um pouco distorcida, porque eu não estou vendo aí os valores. Na verdade, eu estou vendo aí um valor de Y, de X e de Z. Então, aqui, onde tem determine os valores de A, B e C, vocês entendam aqui como X, como Y e como Z. Então, determine os valores de A, no caso A, B e C, vocês substituem por X, Y e Z. Eu vou até olhar aqui para ver onde vocês podem encontrar uma questão parecida com essa. Vocês vão encontrar uma questão parecida com essa daí.
Na atividade 1, está faltando só o finalzinho aqui. Então, a questão é o seguinte: ó. Determine os valores de x, y e z para que a matriz A seja simétrica. E aí eu vou dar um tempinho de 3 minutinhos para que vocês tentem resolver. Também é uma questão simples. Eu terminei de ver. Pronto, alguns já até colocaram a resposta. Vamos só conferir aqui. X, Y e Z. Qual o valor de X que vocês encontraram? Alguém até já colocou aí, mas só que já passou aqui e no momento eu não estou tendo retorno aqui das mensagens. X é 5, Y Beleza. é 4 e Z é 0. Pronto. O que é necessário para que uma matriz seja simétrica? Vocês lembram? Primeiro, o Alisson colocou ser quadrada. Só em ser quadrada? Precisa estar na mesma ordem. Quer dizer estar na mesma ordem nesse caso. É ser transposta. Isso, Se é 2 por 3 por 3, a simétrica também tem que ser 3 por 3. isso. Porém, para ela ser simétrica, a matriz tem que ser igual à sua transposta. Não seria matriz transposta? Aquela matriz onde vocês trocam a ordem dos elementos, ou seja, o que é a primeira linha fica sendo a primeira coluna. A segunda linha fica sendo a segunda coluna. Só um momento aí que tá. Deixa eu me apagar aqui.
Então, a segunda linha fica sendo a segunda coluna. E a terceira linha fica sendo a terceira coluna. E aí, vocês notam que realmente ela está igual à sua transforma. Mas para que ela seja simétrica, o valor de x tem que ser 5, realmente. O valor de y tem que ser 4. Estou interligando aqui os pontos. E o valor de z tem que ser 0. Então, realmente, vocês pensaram corretamente. Então, matriz, para ser simétrica, ela tem que ser igual à sua transposta. E aí a gente sabe que quando tem que trocar a ordem, linha por coluna, então realmente ela tem que ser quadrada, porque se não for, quando a gente trocar linha por coluna, então no caso ela também vai diferenciar, ela vai deixar de ser o tipo de matriz que ela era antes. Por exemplo, se nós tivéssemos aí uma matriz 3 por 4, aí a transposta já seria 4 por 3. Então, por isso que não tem como ela ser simétrica, porque aí, de fato, até o tipo de matriz mudaria. Então, se for 2 por 2, há a possibilidade de ser simétrica. Eu não estou afirmando que toda matriz quadrada é simétrica. Agora, eu posso afirmar que toda matriz quadrada, onde a sua matriz é igual à sua transposta, aí eu posso afirmar, sim, que ela é simétrica. Dúvidas ou perguntas sobre o que nós resolvemos nessa questão? Por mim, não. A não ser que alguém esteja em dúvida. Bom, tem mais alguém que tenha dúvida sobre essa questão? Ok, professor, como é que você diz é 5, y é 4 e z é 0? Porque assim, Leonardo, olha a posição do elemento 5 e olha a posição do x. Ó. Aí o mesmo, olha a posição do 0 e o z. Então, como eu até tinha falado, eu estou apenas ligando. Olha o y e olha o 4. Então, o valor que eu tivesse aqui no meio teria que ser x para poder ela ser simétrica. E quer dizer que a matriz teria que ser igual à sua transposta. Porque aqui é a matriz transposta. Aqui eu troquei as linhas pelas colunas. Mas observa que os elementos ficaram na mesma posição. Então, para que ela seja simétrica, esse 5 tem que ser o x. Ó. O elemento que tivesse aqui era o valor de x. O elemento que tivesse aqui era o valor de y. E o elemento que tivesse aqui era o valor de z. E aí, no caso, eu também poderia pegar aqui isso, porque é transposto. Porque, na verdade, a definição seria essa. A igual a AT. Então, ela passa a ser simétrica. Todo caso em que a matriz seja igual à sua transposta, então ela passa a ser simétrica. E aí vocês podem até ver, ó, aqui eu tenho o y. Então, bem aqui tem que ter o 4. É o valor dele. Então, não tem para onde fugir. Realmente, essa matriz
é igual a essa. Só que essa segunda é a transposta dessa, ou seja, é quando eu faço a troca da primeira linha, se é a primeira coluna, segunda linha, se é a segunda coluna, terceira linha, se é a terceira coluna. E aí, Leonardo e os demais, tirou a dúvida de vocês com relação a essa questão? Eu acredito, Grivalci, que seja bem mais trabalhoso. A gente utiliza mais essa questão aí quando existe, por exemplo, uma soma, alguma coisa. Aí, até com soma, subtração entre os termos aqui, até daria para fazer por igualdade, por equação. Se aqui eu tivesse x mais um, então eu colocaria x mais um igual a 5. Estou apenas complicando um pouco mais o exemplo, mas a questão que você falou aí é importante. Agora, dessa forma que é feita aqui, é a mais fácil e mais prática e que realmente a maioria dos alunos ou na atividade fizeram. E eu acredito que na prova também, acredito eu que vão tentar fazer dessa forma aqui, porque vocês ganham mais tempo. Não que a parte que Grival se falou seja difícil, não, é apenas mais trabalhoso, dá mais trabalho, demora mais. E aí, como a avaliação são apenas 4 horas, quanto mais rápido terminar, melhor para enviar. Mas entendam, a rapidez ela é inimiga da perfeição. O que eu quero dizer, ser rápido e prático, não quer dizer que você vai fazer com toda a velocidade do mundo e às vezes errar um sinal, errar uma questão por besteira. Não. Vocês têm as 4 horas, são apenas, acredito, 5 questões, então acredito que pegando mesmo 1 hora, 1 hora e 30, 1 hora e 40, a maioria já tem, acredito eu, terminado. Podem ter certeza. Isso aí para o próximo slide. De Assis perguntou aqui se poderia resolver essa questão através dos cálculos. Não entendi bem. Você poderia especificar melhor como assim os cálculos? Sim, como aqui, Leonardo, é uma matriz de ordem 3, então aí você utilizaria novamente a questão da regra de Sarrus. Repetir a primeira e a segunda coluna aqui. Pronto, o que Arão falou aqui é bem pertinente. O que eu fiz, na verdade, aqui foi igualar a matriz, igual eu coloquei aqui à frente, a matriz A com a transposta dela. E aí,
Ao vocês igualarem os termos aqui, os respectivos elementos, ou seja, eu teria que pegar o A12, ele tem que ser igual. Aí vamos supor que aqui fosse a matriz B, então ele teria que ser igual a B12. Então, quem é o elemento do A12? É 5. Quem é o elemento do B12? É x. Então, você teria que x é 5. E aí, os outros elementos que você quer, da mesma forma. Lembre-se que você não só tem uma forma de encontrar, não. Tem um y aqui, ó. Tem um y aqui, que é 4, e tem um y aqui, que também é 4. Então, de qualquer forma, para onde eu correr, eu não vou fugir desse valor. Y é 4. Como o z eu só tenho aqui, o respectivo elemento dele, o correspondente, é esse daqui, ó. 0. 0 corresponde a z. Então, para que essa matriz seja transposta, é preciso que o z seja 0. É preciso que o x seja 5. E é preciso que o y seja 4. Adson, mas acredito que nem isso seja necessário. Quando você faz a transposta, de cara você já vê os respectivos elementos. Não vai ser nem preciso essa trabalheira toda que vocês estão supondo aí. Arão aqui tentou simplificar o máximo possível aqui, melhor até mesmo do que eu tinha explicado aqui para vocês. Beleza? Então valeu aí, Arão, pela dica aí. Foi bem mais rápido e bem mais prático, até mesmo do que eu estava explicando. Lembrou bem, Alisson. Vocês podem, vocês podem resolver por escalonamento a última questão, que é o que nós vamos passar adiante agora. Posso passar para o próximo slide? Pode. Sim, professor. Yes, teacher. Pronto, a próxima questão é essa daqui. E aí, alguns alunos me enviaram dúvidas sobre esse tipo de questão. Então, eu já procurei trazer o exemplo já resolvido para vocês. Por quê? Porque foi a única questão até agora onde os alunos mais sentiram dificuldades. E se eu fosse escrever com a minha mesa aqui, a caneta muitas vezes ela falha, e aí a gente perderia muito tempo. No caso, vocês notam o seguinte: está pedindo para resolver esse sistema linear, e esse sistema é um sistema onde tem duas equações, primeira e segunda, e tem três incógnitas. Quer dizer, um sistema ter duas equações e três incógnitas. Que característica ele vai ter? Ou seja, se eu for classificar esse sistema, que tipo de sistema seria? Vamos lá? Alguém poderia responder a pergunta que eu fiz? Bom, cada um respondeu certinho. Certamente será um sistema possível e indeterminado. Adson também. Beleza.
Então, sempre que vocês tiverem um sistema onde são duas equações e três incógnitas, ou sempre que tiver um sistema em que o número de incógnita é maior que o número de equações, para ser mais claro, vocês terão sistema possível e indeterminado. Nesse caso, vocês fixam o valor Z, alguns colocaram, se eu não me engano, foi alfa, não tem problema. Aqui colocou o K. Então, fixa esse valor para uma incógnita qualquer e vai trabalhando esse valor nas equações. Lógico que você entende que essa primeira equação, como ela tem três incógnitas, daria para a gente trabalhar bem mais fácil pegando a segunda. Y menos 2Z igual a 3. E onde tem Z, eu colocaria K. Então, ficaria Y menos 2K igual a 3. Então, o Y é 2K mais 3. Como eu já encontrei o valor de Y, eu retorno com esse valor para a primeira equação. E aí fica x menos 2K mais 3 mais K igual a 3. Que é o que vocês têm aqui, ó. Aí esse sinal, ele é comparado com o de dentro do parêntese. Então, menos e mais dá menos, fica menos 2K. Menos e mais aqui também dá menos, então fica menos 3. Então, vocês vão ter x menos 2K menos 3 mais K é igual a 3. Pegando menos 2K mais K, vocês terão menos K. E aí, esse K, ele é jogado para depois da igualdade. Então, vai mais K. Esse menos 3, ele vai para depois da igualdade com mais 3. Então, vai ficar 3 mais 3, 6. E menos 2K mais K, que dá menos K, jogado para depois da igualdade, mais K. Então, x é igual a K mais 6. Solução geral, que era que eu estava pedindo, para que os alunos colocassem lá na atividade, para que fique claro e entendido que realmente o sistema tem mais de uma solução, porque até alguns alunos colocaram como se o sistema tivesse uma solução. Então, aqui embaixo eu coloquei como observação que se você colocar o K para menos 1, K para menos 1, você encontraria uma solução. Colocasse o K para 0, também encontraria. K para 1, também encontraria. E assim por diante. Ou seja, vocês terão infinitas soluções. Se já tivesse mostrado pelo menos duas, então eu não iria pedir para colocar essa solução geral. Teve mais de uma, então se tem duas soluções, certamente tem infinitas soluções. No caso livre, depende do sistema e depende, no caso, de quantas incógnitas ou quantas equações tem. Mas nesse caso aqui, é mais fácil você começar pela segunda, justamente porque a segunda você só tem duas incógnitas e você isolando uma incógnita, que no caso eu isolei o y porque eu coloquei esse aqui como sendo a variável fixa. Então, sempre que for resolver um sistema onde tem mais incógnita do que equações, fixa um valor. É necessário ser só o Z? Não. Mas, na maioria dos casos, a gente usa o Z. Outra observação. A gente sempre começa pela equação que tem menos incógnita. Por quê?
porque de fato dá para a gente já isolar ela, e ao isolar ela, ela já pode ser substituída na outra. Então, nesse caso aqui, o que eu percebi para poder fixar o Z? Porque quando eu fixo o Z aqui, variável fixa, por exemplo, para ser o alfa, então nesse caso aqui, eu vou ter uma equação com duas incógnitas. Tá aqui só ficaria o x e só ficaria o k. Alisson também colocou que pode também ser feito de forma escalonada. Pode ser feito de forma escalonada. Não tem problema nenhum. Escalonada é onde vocês fazem algumas operações aqui, para que vocês vão tentando eliminar as incógnitas. Mas, assim, acredito eu que para o sistema que está na prova e para o sistema que está aqui presente para vocês, essa é a forma mais simples de se resolver. Beleza? Pode falar, Crival, sim. Professor, e essa caixinha de texto aí? Dá para me Pronto, ouvir? tô sim. Essa caixinha aqui embaixo é o que eu falei, é uma observação, só para tirar dúvida, eu não lembro, acho que foi Arão e mais, não sei se foi Rafael, não lembro bem. Durante a semana tinha passado algumas dúvidas sobre uma questão desse tipo, sobre questão desse tipo aqui. A Alisson também tinha enviado, se eu não me engano. Só que eles estavam resolvendo corretamente, mas estavam deixando só uma solução. Então, se você vai resolver um sistema e deixa só uma solução, se o sistema for sistema possível e indeterminado, no caso, se tem só uma solução, ele é sistema possível e determinado. No caso, todo mundo vai entender assim. Então, o que eu peço? Se você resolve o sistema possível e indeterminado, diz que ele é possível e indeterminado, não quer resolver por escalonamento, quer resolver dessa forma aqui, então mostra pelo menos duas soluções para esse sistema, porque a partir do momento que o sistema tem mais de uma solução, ele já é considerado como sistema possível e indeterminado. Nós só temos sistema impossível, quando ele não há solução, é quando a gente vai tentar resolver um sistema e, por exemplo, encontra assim. Você vai usar, por exemplo, a adição, ou até o escalonamento, tentando eliminar uma incógnita X ou uma incógnita Y, e acaba eliminando todas as incógnitas, só que depois da igualdade, você acaba que encontrando um valor diferente de zero. Então, é impossível. Já quando você vai resolver um sistema que é possível e indeterminado, aí vocês encontram uma igualdade verdadeira desse tipo aqui, ó. Zero igual a zero. Quando eu encontro igualdade nesse tipo aqui, significa que o sistema ele pode ter inúmeras, infinitas soluções. Então, o que de fato os alunos estavam fazendo estava correto, não estava errado. Porém, eles colocavam lá, não sei, nem não lembro nem a questão, mas era mais ou menos assim, vou colocar de forma aleatória. X é 2, Y é 3, Z é 4. Então, assim, no entendimento de todo mundo que estuda sistema, se tu diz que a solução é essa, então tu está dizendo que o sistema é classificado assim. Onde, na verdade, o sistema, por ter mais incógnita do que equações, ele tem que ser possível e indeterminado. Então, o que eu fiz? Já recapitulando aqui para vocês. Quando vocês tiverem mais incógnita do que equações, pega uma
variável para fixar o valor dela. Colocamos o Z. Na atividade, os alunos estavam colocando o alfa. Não tem problema, pode continuar com alfa. O exemplo aqui trouxe o valor K. Não tem problema também. Então, fixou o Z para ser K. Fixar é você trocar de variável. Onde tem Z, coloca K. Então, é como se eu colocasse o K aqui, colocar o K aqui. A partir do momento que você fez a troca de variável, aí, lógico, vocês percebem que vocês têm duas equações. Se eu for isolar essa primeira, eu vou acabar isolando, por exemplo, se eu isolar o x, esse k passa para depois a igualdade e o y depois a igualdade. Aí eu continuo com duas incógnitas. Então, mesmo que eu isole, não faz muito sentido, porque aí eu vou continuar trabalhando com duas incógnitas. Quando pede para resolver o sistema, de fato, a gente encontrar um valor para x, encontrar um valor para y e encontrar um valor para z. E aí, se você observar e, por exemplo, for pegar essa primeira equação e isolar o x, então você ainda vai continuar com a incógnita y e vai continuar com a incógnita k ou a incógnita z, como era no início. Mas se eu pegar essa segunda, aí já dá para a gente isolar esse y, porque o y vai ser 3 mais 2k, que é o que está aqui, ó. Y é igual a menos 2z, que é igual a 2, só que esse 2 vocês sabem que está errado aqui, é um 3, que é esse 3 aqui, ó. Então, o y menos 2k igual a 3, já está correto aqui, ó. Y é igual, passa esse 2k para lá, então está negativo, vem positivo, mais 3. Pronto, eu acabei que já encontrando o valor de y. Já trabalhei com a segunda equação, então esse valor de y eu posso substituir aqui, ó, na primeira equação. Foi o que foi feito aqui, ó. X menos y mais z igual a 3 é a primeira equação. Então, no lugar de y, coloca 2k mais 3. No lugar de z, coloca k. E aí você acaba que tendo, ó, no caso aqui, uma equação também só com duas incógnitas. Então, dá para isolar o x de novo. Isolando o x aqui, lembra de multiplicar aqui, então vai ficar menos 2k, menos 3, mais k igual a 3. Então, o que foi feito aqui? Ó? Menos 2k mais k dá menos k, que quando passar para depois da igualdade, vai mais k. Menos 3, passando para depois da igualdade, vai mais 3. Então, aqui ficaria 3 mais 3, que é igual a 6, que é esse 6 aqui. Então, a solução geral seria k mais 6, aqui é o valor de x, 2k mais 3, esse aqui é o valor de y, e k é o valor de z. Essa caixinha de observação que eu coloquei aqui foi, por exemplo, se você colocar o k para ser menos 1, então você vai conseguir chegar em um valor para x, um valor para y e um valor para z, que satisfaz as duas equações. Se você colocar o k para ser zero, você vai conseguir chegar em um valor para x, em um valor para y e um valor para z. Se tu colocar o k para ser 1, vai encontrar um valor para x, um valor para y e um valor para z, que também satisfaz as duas equações. Se tu colocar k igual a 2, por exemplo, tu vai encontrar um valor para x, vai encontrar um valor para y, vai encontrar um valor para z, que também satisfaz as duas equações. Alisson, do jeito que eu peguei o exemplo, eu não me liguei de conferir.
No caso aqui, ó, já estava errado aqui, já conferi. No caso, o Alisson está dizendo que se K for zero, nesse caso vai ficar 0 mais 6. Então, aqui daria 6. 2K mais 3. Então, aqui ficaria 3. Essa correção. Essa correção, Alisson, que tu queria? Pronto. Está corrigindo aí? E aí eu peço desculpas aí, porque de fato aqui dá 6, ó. Porque o que eu faço? O K não é 0. Então, 0 mais 6, 6. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. E aqui, como o K é 0, então aqui também tem que ser 0. Eu acredito que foi copiado e repetido aqui, ó, o menos 1 e o 0, que deu o mesmo valor. Ó, ficou entendido essa questão aqui, que estava com Meu muita patrão, bom dia, dúvida. meu filho. Acho que até Adãozinho, a obrigado, meu atividade filho. dessa Viu? Qualquer semana coisa, nós mesmo. estamos aqui, meu chefe. Viu? Acho Obrigado, que tenha um bom uns dia. 30 alunos já Precisar, enviaram a viu? atividade, mas não sei. Isso, Francisco de Assis. Você vai colocando valores aleatórios, pode ser qualquer valor que você queira. De fato, aqui colocou menos 1, 0 e 1, porque são números muito pequenos, e os números muito pequenos vai fazer cálculo também muito pequeno. Não que aqui seja difícil você colocar assim um 100 ou 1000 ou qualquer um outro número. Marley, do que nós fizemos aqui, eu vou novamente aqui apagar essas anotações. O que na verdade nós fizemos aqui foi resolver um sistema em que o número de equação ou de incógnita, x, y e z, então no caso são 3, é maior do que o número de equações. No caso são 2. Quando vocês tiverem sistema em que o número de incógnita for maior do que o número de equações, significa que o sistema é possível e indeterminado. Até aqui vocês compreenderam? Sim, Pronto. Dizer que um sistema é possível e indeterminado é dizer que ele tem mais de uma solução. Para mim provar, para mim mostrar que ele tem mais de uma solução, eu poderia também fazer por tentativa. Seria muito difícil. Pegaria um número qualquer para x, um número qualquer para y, um número qualquer para z, que fosse satisfeita essas duas igualdades. Depois pegaria um segundo número. Por tentativa seria muito difícil. Então, há no conteúdo do sistema uma forma que é sempre que tiver mais incógnita do que equação, vocês fixem um valor qualquer. Fixam o valor de x, ou fixem o valor de y, ou fixem o valor de z. Professor, para que fixar um valor aí? Porque se eu fixar um valor, aí eu vou ter a mesma incógnita nas duas. Por que fixar esse valor? Para que esse valor justamente aconteça o que eu coloquei aqui, ele seja substituído, porque ao fixar no final, eu vou ter esse mesmo K tanto em x, quanto em y, quanto em z. Então, eu tendo em x, em y, em z, fazendo a substituição dele,
Então, se eu coloco K e menos 1, então eu coloco menos 1 aqui, menos 1 aqui e menos 1 aqui, acabo que encontrando um valor para x, um valor para y, um valor para z, que satisfaz essa equação, que satisfaz a segunda equação, que é o que eu quero mostrar. Mas vamos lá. Então, fixei o valor de z. Então, eu faço a troca da variável. Onde tem z, eu atribuo k. Então, ficaria assim: x menos y mais k igual a 3. Primeira equação. Y menos 2k igual a 3. Segunda equação. Como essa segunda equação ela é bem mais simples, então eu pego essa segunda equação e isolo o valor de y. Isolar é apenas passar esse menos 2z para depois da igualdade. Só que o z é substituído pelo k. Então, eu passo 2k para depois da igualdade. Fazendo isso, eu já encontro o valor de y. Beleza. Encontrei o valor de y, já tem o valor de z, que é esse daqui, ó, que é k. Já tem o valor de y, que é esse daqui. Porém, falta eu encontrar o valor de x. Então, para mim encontrar o valor de x, eu pego o valor de y que eu tenho e substituo na primeira equação. Então, onde tem y aqui, ó, coloco 2k mais 3. Fazendo isso, a equação que eu vou ter é essa. X menos, aí y é quem? 2k mais 3. Mais k igual a 3. Multiplicando aqui, ó, aqui é como se tivesse menos 1. Então, menos 1 vezes 2k, menos 2k. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. Vendo aqui, já foi feito direto, mas aqui ficaria assim, ó, x menos 2k mais k igual a 3 mais 3. Então, x menos k igual a 6. Então, x é igual a 6 mais k. Ou k mais 6, como está aqui. A ordem desses dois valores não vai importar no resultado. Então, o que eu tenho? O meu x é esse daqui, ó. Já que eu encontrei o x e alguns alunos estavam enviando a resposta de uma questão que era parecido com essa, apenas designando um valor para x, um valor para y, um valor para z, eu mostrei aqui com essa caixa de observação que para ser possível e determinado tem que ter mais de um. Então, o ideal seria que quem resolveu atribuindo um valor para x, um valor para y, um valor para z, procurasse uma segunda equação. Como que eu poderia fazer isso? Pegando a solução que eu já tenho e atribuindo o valor a k. Aqui colocou menos 1, 0 e 1. Se eu colocasse 2, então ficaria 2 mais 6. 2 vezes 2 mais 3 e 2. Então, onde tem k, eu estou substituindo 2. Então, ficaria 8. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E aqui 2. Então, 8, 5 e 2 seria mais uma solução desse sistema aqui. Se tu substituir o x por 8, o y por 5 e o z por 2, solução 3. Igualmente outra aí. Pronto, Alisson. Realmente, essa vai ser a última questão da avaliação e também da nossa aula. Quem estava com dúvida, amenizou as dúvidas, não vou dizer que consegui tirar todas as dúvidas que vocês tinham, mas amenizou as dúvidas. Quem estava com dúvida? No caso, eu acho que foi Marleide. Leonardo, diminuiu as dúvidas de vocês? Pronto. Como eu disse, não
não tem como tirar todas as dúvidas de uma só vez, mas dá para amenizar e eu acredito que dá para vocês fazerem de boa a avaliação. Eu vi aqui que Yarley entrou, nós já estamos no nosso finalzinho da aula. Gostaria de falar alguma coisa, Yarley? Eu estou só participando também. Professor, vai ter chamada ou não? Eu vou deixar agora para o final. Antes de a gente encerrar a nossa aula, eu gostaria de pedir a vocês. Alisson, não precisa não. Só aquela solução geral já é suficiente. Eu quis colocar essa caixinha aqui apenas para mostrar que alguns alunos eles estão colocando a solução, mas só colocaram uma. Então, se coloca apenas uma, a entender que ele é possível e determinado. Então, assim, colocou a solução geral. Se a solução geral realmente está correta, não tem nenhum cálculo errado, beleza, não precisa fazer mais nada. Colocou a solução como número, então coloca no mínimo duas, que é para entender que realmente o sistema é possível e determinado. Era apenas isso que eu queria mostrar para vocês. Com essa caixinha aqui embaixo. Beleza? E aí, todo mundo de boa, tranquilo, para fazer a prova mais tarde? Sim? Bom, agora eu peço que vocês entrem no chat e coloquem o nome de vocês para que fique como sendo a nossa frequência da parte da manhã. Lógico que a frequência da parte da tarde, lógico que a frequência da parte da tarde será pela avaliação. Então, nós temos aqui, acho que 32 participantes, aí tirando, no caso, eu, que eu sempre costumo colocar um outro ao lado para ver como as coisas estão saindo. E Arley também, que entrou, não sei se ele saiu ou ainda está presente. Acho que tem 29 ou 30 alunos. No curso, acho que são 38. Bom, eu vou parar de compartilhar a tela. Posso aqui parar de compartilhar a tela? Pode. Pronto. Retirei. Vejam aí se foi retirado da tela de vocês. São exatamente 10 horas. Começamos, acredito que 8h05, abri a sala virtual, entre 8h14, mais ou menos, começamos a aula. Acho que é assim. Bom, todos já colocaram a frequência? Aí, agora eu vou apenas pedir para que quem quiser abrir a câmera, para que a gente faça a nossa foto oficial do dia, só para ficar comprovado e eu mandar aqui para o formador, mostrando que realmente nós tivemos aula. Quem por acaso tiver um pouco mais tranquilo em casa, se não for possível, também não tem problema. É rapidinho. Nós temos, acho que 32 pessoas na tela minha. Não vai pegar todo mundo, mas acredito que vai pegar boa.
Pronto. Mais alguém? Se prontifica aí a aparecer? Arão falou que não pode. Não tem problema, não. Como eu disse. Quem tiver mais de boa em casa, fica com a câmera fechada. Bom, vamos nós aqui. Estão preparados? Aquele tradicional X para sair tudo bonitinho. Beleza? Vamos lá. Pronto. Mais um aqui para se garantir. E, Beleza. e professor, Então, acho que gostei. obrigado a todos. Tiver mais alguma dúvida, pode continuar aqui. Eu vou aguardar mais um pouquinho aqui. Se não tiver, fiquem à vontade para sair da sala. Desejo a vocês uma boa avaliação, um bom sábado, um bom final de semana e qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Podem aperrear sem problema nenhum. Até a aula 8 aqui, se Deus quiser, estaremos aqui tirando todas as dúvidas de vocês. Quem tiver com dúvida na hora da prova, que eu acredito que não terão, pode mandar mensagem para mim que eu retorno para vocês. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, Jordão. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, Alisson. Valeu.